Abra comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito, os frutos do Espírito, esses que está aqui em Gálatas, o verso de número 20, declara a nossa declaração, nosso propósito, nossa declaração de propósito como cristãos. Mas os frutos do Espírito, eu sempre costumo dizer que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um presente, a salvação. E o caminhar com Jesus, a cada dia que eu caminho com o Senhor, a cada dia que eu desperto, que eu vou dormir e que eu levanto de novo, cada dia é um milagre. E esse milagre, o Senhor vai colocando no nosso coração, cada vez mais certo, a convicção desses frutos. E esses frutos vão sendo gerados na nossa vida. Quantos aqui entraram aqui e não sabiam o que era amor? Quantos aqui entraram e não sabiam o que era benignidade, o que era domínio próprio? E isso foi sendo ministrado pelo Senhor na nossa vida. E às vezes, não só o Senhor, mas Deus usou a vida dos nossos irmãos queridos para também manifestar esses frutos nas nossas vidas. Sim ou não? Principalmente o domínio próprio, né? Com aquele irmão meio atribulado, que você tem que ter aquele domínio próprio, né? A mansidão, quantos frutos foram citados aqui no capítulo 5, no verso 22 e 23 da palavra de Deus. Mas eu pergunto para você que acabou de entrar na igreja, você que já tem um tempo, não importa o tempo que você tem aqui vindo na igreja, eu te pergunto, qual é a fidelidade que nós temos no nosso coração de viver intensamente essa vida com Deus, para que esses frutos sejam manifestados na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós nos sentimos vazios e procuramos, mesmo estando na igreja, procuramos coisas para suprir esse vazio. Hoje nós temos as mandingas gospel, hoje nós temos o jeitinho gospel também, que infelizmente entrou dentro da igreja. Hoje a timeline do meu Facebook, ela tem mais moral de repente do que o púlpito na igreja, do que o que o meu líder ministra na célula, do que é ministrado. A gente põe em questionamento o que são ministrado aqui ao nosso coração. E nasce uma pergunta: qual é a resposta que eu dou para Deus a tudo aquilo que eu tenho recebido dEle? Isso sim tem a ver com adoração, mas sim tem a ver com uma aliança, com um pacto, com o nível de fidelidade que eu tenho, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou crendo. Meus irmãos, a igreja no modo geral, a igreja na América Latina, no mundo, no nosso continente, ela tem caído em descrédito, porque nós estamos vivendo o evangelho a meias verdades, onde nós estamos sendo fiel àquilo que nos convém. E eu queria perguntar e compartilhar com vocês sobre um desses frutos, que eu creio que é um dos frutos que está ligado à nossa fé, à nossa declaração de propósito, aquilo qual nós cremos, que é a fidelidade ao chamado de Deus, ao propósito de Deus. Deus nos chamou para esse propósito. Um dos propósitos que nós podíamos citar aqui e dizer é que é um privilégio poder adorar a Deus. O pastor sempre diz aqui, eu sempre lembro quando falo isso, eu lembro do pastor falando que até os anjos queriam fazer o que a gente faz. E nós temos o privilégio. Qual é o nível de fidelidade? Eu quero que nós possamos refletir nessa noite. Qual é o nível de fidelidade? A visão, aquilo que eu sou apaixonado, aquilo que eu amo. Qual é esse nível? Como está esse nível? De uma escala de 0 a 10, como você colocaria que está essa fidelidade? Será que eu sou fiel a Deus mesmo? Não só na parte econômica, não só na parte de vir à igreja, mas quando ninguém está me vendo. Fidelidade está ligado à minha fé, aquilo que eu acredito, está ligado com aquilo que eu sou,
A verdadeira vida cristã, ela produz membros, filhos de Deus, fiéis a uma palavra, fiéis ao seu Pai, um pacto, uma aliança. O cristão verdadeiro, ele é fiel como pessoa, sendo fiel como um vizinho, como amigo, como cônjuge, como pai, como filho. Ele é fiel em seus negócios, em seus contratos, fiel às suas promessas. Ninguém que não seja assim fiel pode ser considerado um verdadeiro cristão. Quando nós olhamos para dentro de nós vemos que há áreas na nossa vida que nós somos fortes e conseguimos ser fiéis, mas há áreas que nós não damos tanta importância, e é essa que nós temos mais dificuldade em vencer. Eu poderia nessa noite começar aqui, cantar, adorar ao Senhor, e de repente começar a cantar qualquer outra música. Vocês iam falar: não, Humberto, ele tá doido, que música que é essa? Essa música eu já ouvi em outro lugar. Não, ele está errado. Por que isso não acontece? Porque o que nós fazemos aqui, o que nós cantamos aqui, nós cantamos ao Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Eu não estou aqui para te julgar, para te expor. Eu estou aqui para te amar, para te dar carinho, para te abraçar. Nosso ministério é o ministério da reconciliação, é o ministério de estender a mão e levantar as pessoas. Só que aqui nesse ambiente é muito fácil fazer isso. Agora, quando nós estamos fora desse ambiente, onde todos nós temos algo em comum, nós queremos adorar ao Senhor, nós viemos à igreja adorar ao Senhor. Quando nós não estamos aqui, estamos no nosso ambiente, nosso mundinho, no nosso trabalho, em outro lugar, será que nós temos a mesma fidelidade a essa verdade que nós professamos aqui? Ou será que nós damos um miguezinho e falamos assim: não, eu sou cristão, mas nem tanto? Eu dou graças a Deus da minha geração, quando adolescente, e adolescente já vindo para jovem, não estava na moda ser cristão. E eu ainda acho que a minha geração foi a última que foi meio perseguida ainda. O pastor, meus amigos me falavam que eu ia dar dinheiro para o pastor. E aquilo, hoje já não existe mais isso. Hoje ser cristão está na moda. E o ser cristão está na moda, deveria ser algo que hoje nós pudéssemos dizer assim: não, está na moda porque está alcançando lugares onde nunca foram alcançados, mas está na moda, está caindo em descrédito ao povo. Eu estava falando sobre essa palavra, pensando sobre essa palavra com a minha esposa. E quando nós falamos de fidelidade ao Senhor, quando uma pessoa ela cai, primeiro ela fere o coração de Deus, porque Deus não queria que ela caísse. Segundo, fere a honra da sua família. A sua família, ela, por mais que ela acolhe, por mais que ela abrace, por mais que ela cuide, ela fere a sua família. E consequentemente: Humberto, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque você é um membro, você está aqui, você faz parte do corpo, e o corpo começa a cair em descrédito. Olha lá, o irmãozinho lá da Peniel, olha lá, eu sabia que não era tão santo assim. Será que você está me entendendo? O quanto nós somos fiéis à palavra de Deus, que é a verdade, que é a nossa vida. Meus irmãos, o mundo, ele não está mais subliminar, ele está explícito. Hoje as palavras, elas já não tem mais senso nas palavras, elas são faladas. O Facebook, as redes sociais, elas aceitam tudo. O papel, ele aceita tudo. Mas Deus, nesse tempo, quer restaurar esse fruto que muitas vezes foi perdido, o fruto da fidelidade a ser apaixonado por Deus, a viver uma vida completamente rendida a Ele. E eu tenho certeza que eu estou diante daqueles que assumem um compromisso com o Senhor, de ser fiel até a morte, de ser fiel a uma palavra, de ser fiel à palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Nós temos alcançado coisas que nunca sonhamos,
como ministério, como igreja, sim temos, mas eu tenho uma coisa para te dizer, não é o suficiente, porque Deus quer entrar no mais profundo dessa sociedade, para impactar vidas que estão perdidas. Não adianta, nós viemos aqui colocar ferramentas, congressos e palavras sobre a tua vida, se nós não entendemos o conceito de ser fiel. Eu sou um cara bem observador. Se eu parar aqui para pensar, e músico tem memória fotográfica. Se eu soubesse o nome de todos, eu sei a fisionomia, um é mais gordinho, um é loiro, outro é moreno e tal. Mas eu consigo identificar aqui, pelo menos nessa parte aqui, quem faltou hoje. Porque eu estou de frente aqui, eu estou sempre aqui. Eu consigo ver quem faltou hoje. Então, a gente começa e o que acontece com isso? A gente cai no modismo que a gente já sabe fazer. Nós já sabemos como se faz. Eu já sei o problema daquele irmão. Eu já sei o que está acontecendo. A gente começa a se acostumar com coisas que Deus tem muito mais para nós. Eu não sei se o silêncio é bom ou se o silêncio é porque vocês não estão me entendendo. Nessa tarde, quando eu orava, eu falava muito forte com Deus. Deus, eu sou o primeiro que preciso ser fiel àquilo que eu sirvo, aquele que eu sirvo, que é o Senhor. E aquilo que eu prego, eu quero viver tudo aquilo que eu prego, senão o Senhor não me deixe pregar. A gente quer ter o Espírito Santo, a gente quer as manifestações, mas se a fidelidade de Deus não existe, são enganosas, são vãs, elas não têm profundidade, são superficiais. Abra comigo sua Bíblia em Salmo capítulo 12. Nos dias que vivemos, as coisas estão acabando, coisas estão acontecendo como divórcio, pessoas que recebem punhaladas pelas costas, pessoas que confiavam e que perdem a confiança, algo que acontece no nosso dia a dia. O salmista nesse texto, ele diz assim: salva-nos, o verso de número 1 de Salmo 12, salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso, os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e com o coração dobre. A nossa vida, ela está tão cheia de coisas, que às vezes a gente tem uma definição, que nem nós acreditamos naquilo que definimos. São aqueles revolucionários sem causa. Por que você está fazendo isso? Não, porque todo mundo está fazendo. Por que você age assim? Porque todo mundo age. Fidelidade é uma qualidade particular em Deus. Ele espera que nós possamos desenvolver essa qualidade fortemente na nossa vida. Não só no nosso relacionamento pessoal com Ele, ser fiel a Deus, mas também em todos os demais relacionamentos. Os relacionamentos pessoais, os relacionamentos com a nossa família, o nosso relacionamento com os nossos amigos. Ser fiel. Sabe, o que eu quero despertar no teu coração é que se você está vivendo uma vida fiel com Deus, Deus quer despertar no teu coração mais fidelidade à promessa, ao compromisso com Ele. Se você não está nem aí, você vem aqui só para curtir o tempo, Deus está te cobrando uma posição nessa noite. Deus não quer só que você venha aqui curtir um momentinho, Deus quer que você tenha um compromisso fiel com Ele. Eu lembro que eu era adolescente e era muito falado: você não veio aqui para servir o líder, você não veio aqui para servir as pessoas, você faz isso aqui, tudo que você faz isso aqui é para Deus. As
pessoas me perguntam: pô, você ainda monta instrumento? Você ainda monta cabo? Você enrola cabo? Meu irmão, o dia que eu parar de enrolar cabo, pode ter certeza, eu desaprendi alguma coisa. É o primeiro passo para o meu fracasso. Ser fiel. Eu amo fazer o que eu faço. Você já pôde declarar e ter esse sentimento no teu coração de amar o que você faz? Você está no seu trabalho, é estratégia de Deus. Você não está servindo o seu patrão, você está servindo a Deus. E o propósito de Deus é você estar ali glorificando o nome do Senhor. E é ali que Deus vai te honrar. Deus não quer que você mude de trabalho, Deus quer te honrar ali no seu trabalho. Não, eu quero mudar de trabalho porque eu estou vivendo tribulação, eu estou vivendo uma luta. Misericórdia, meu irmão. Para pensar. Você é luz. Você precisa brilhar. Se você for para um lugar que já tem luz, é todo mundo crente, vai dar confusão, vai começar a ofuscar as luzes ali. É muita luz. A luz tem que brilhar na escuridão. Sabe quando eu sei disso? Sabe quando eu começo a vivenciar isso? Quando eu começo a conhecer o meu amigo, Deus como amigo, começo a ouvir o coração dele, começo a entrar em sua presença, sem dizer: Senhor, eu estou te perturbando demais, eu estou falando muita coisa para o Senhor. Quando você tem um relacionamento de amizade, você fala, não importando, porque é seu amigo. Depois ele vai falar com jeitinho para você, ou então já vai falar direto para você. O relacionamento com Deus, de amizade, não um relacionamento de patrão, não um relacionamento ditador, mas um relacionamento de amigo. Meus irmãos, se eu estou aqui, é porque um dia eu ouvi os meus amigos, eu tornei o meu líder meu amigo. Comecei a olhar para o meu pastor como meu amigo. Comecei a entender ele também teve que me entender, teve que ter paciência. E sabe, ser fiel, muitas vezes a gente confunde. Muitas vezes a gente é fiel, mas muitas vezes a gente questiona. E você sendo fiel, você não pode ter medo de questionar. Fidelidade também está ligado à nossa fé. Fidelidade está ligado a quando nós declaramos a nossa fé. Quando nós vemos fé na Bíblia, é a convicção de coisas que nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza. Fidelidade tem a ver com compromisso, com certeza. Deus existe e Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Em Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e guardam os seus mandamentos. Salmo 31:5 diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me rendiste, Senhor Deus fiel. Há outros textos que eu separei. Isaías 49:7 diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam, os seis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do santo de Israel, que te escolheu. Ele é fiel, o santo de Israel te escolheu. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Você vai receber as bênçãos, não é pelo muito que você ora, não é pela quantidade, mas é pela qualidade, porque você sabe o que você está fazendo, você tem sido fiel ao Senhor. O Deus que te vê em secreto, te recompensará em público, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A gente quer fazer o contrário, a gente quer o muito, para depois o pouco. Há uma inversão de valores, isso tem atingido a nossa vida. E a gente tem perdido muitas vezes o foco. Nós dizemos com a boca que nós somos fiéis, mas a nossa atitude não é coerente com as nossas palavras. Ser fiel requer um preço. E quando se fala de preço, só sabe quanto custa quem paga esse preço.
Ah, mas eu estou pagando um preço alto, meu irmão. Eu também estou pagando um preço alto. Cada um tem um preço a ser pago. Quando nós estamos pagando esse preço, qual é o grau de fidelidade? A promessa, ao chamado de Deus, ao ministério que Deus colocou em nossas mãos. Fidelidade é tanto uma atitude quanto uma ação demonstrada em relação a Deus e aos outros. Ela está ligada totalmente à fé. A fé, como fruto do Espírito, ela está ligada à veracidade, à fidelidade, à confiabilidade. É uma graça, é fundamental na nossa vida. É uma sincera e inteira entrega a Deus. Você quer ver o reino de Deus sendo manifestado aqui na terra? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. No Novo Testamento, fé como fidelidade é com frequência usada como uma convicção. Está ligado a Deus e a Cristo. Está colocado ali no Novo Testamento para descrever a qualidade de fidelidade e devoção ao Senhor. O teólogo diz que é o caráter de alguém que pode ser confiável. O outro diz que fé com fidelidade está ligado é uma virtude da fiabilidade. Bonito, né? É uma virtude da fiabilidade, a devoção a Deus. Eu comecei a pensar, se fidelidade está ligado à fé, está ligado à minha devoção, se eu quero que as outras manifestações de Deus no corpo sejam exploradas como igreja, onde nós possamos abraçar o perdido, amar aquele que se desviou, a centésima ovelha, com compaixão. Como que eu consigo ver isso? O ser fiel a Deus implica na minha intimidade com Deus, em gerar, em desenvolver um relacionamento com Deus. Relacionamento é uma palavra que vai ser, daqui uns anos, uns dias, nós vamos procurar no dicionário para saber o significado, porque estão tirando da família, estão tirando dos amigos. Nós já estamos em lugares onde as pessoas elas estão todas com seu tablet ou com celular, e não há conversa, não há relacionamento. E um dos disparadores de Deus para nós como igreja é essa fidelidade. Deus não mudou, Ele é fiel. Aleluia. Mateus 25 fala sobre a fidelidade, ela tem uma recompensa. Quando Jesus conta aqui a parábola dos talentos, Jesus destaca a recompensa da fidelidade do seu servo na administração do que lhe foi confiado. Mateus 25, 21 diz: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa da tua fidelidade aos teus estudos vai ser o teu diploma. Ah, mas o diploma não vale nada. Vale, porque tem lugares que você vai precisar dele para abrir portas. Tem lugares hoje que eu consigo entrar porque eu fui aluno do Instituto Cancion, porque eu estudei lá, porque eu tenho pastores na Argentina, na América Latina, no Paraguai também, em outros lugares que eu já fui, que só me deram o púlpito porque um dia eu fui aluno e me formei, fui professor no Instituto Cancion. Aí você fala assim: não vale nada. Vale sim. E outra, o verdadeiro título não é quando você conquista o seu diploma, mas é quando você termina e começa a praticar tudo aquilo que você aprendeu.
Eu aprendo que o título do instituto que eu estudei, de teologia e de música, eu estou recebendo agora, depois de quase 10 anos que eu estudei, porque eu pude pôr em prática tudo que eu aprendi. E o que tem acontecido? A gente quer o muito, e depois a gente quer o pouco. Agora, já peguei pesado, já servi o Senhor com intensidade, já cheguei como supervisor, agora eu estou tranquilo agora. Só, você não está liderando bem essa célula, eu preciso te remanejar daí. A gente precisa conversar direitinho. Eu começo a ter umas atitudes onde eu não aprendi nada. Jesus, Ele nos dá o exemplo, Ele veio a servir e não a ser servido. O que eu entendo com isso? Que quando eu experimento do pouco, quando eu sou fiel no pouco, o muito ele não me apavora, porque o muito veio, e eu sei de onde eu vim, e eu começo a dar crédito a tudo aquilo que eu recebi, da parte de Deus. As conquistas que nós conquistamos, não está ligado ao tamanho delas, está ligado à relevância que ela tem na nossa vida. Não venha me dizer que há conquistas maiores e menores que não há. Há conquistas sim, de repente, que parecem ser maiores, mas só intimamente você sabe. Quanto custou para você terminar aquele curso? O quanto custou para você aprender a ler e a escrever? O quanto custou para você aquele curso que ninguém poderia fazer, que só tem 3 pessoas no mundo que fizeram, ou que conquistaram? Não tem a ver com isso. O que acontece é que quando nós começamos a ver essas coisas como grandiosas, uau, nossa, meu Deus, nós começamos a perder os nossos valores, e a nossa história, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez em nós, nós começamos a colocar descrédito nisso. A fidelidade ao Senhor faz com que nós possamos honrar a nossa história e não ter vergonha da nossa história. Sim, um dia eu fui enganador, um dia eu posso ter mentido, um dia eu posso ter roubado, mas hoje o Espírito Santo me lavou com o sangue, o Senhor me curou, e eu estou aqui para ser testemunha que Deus vive e que Ele reina, e que se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Isso é ser fiel a uma palavra, é ser envolvido a essa palavra. Quantos conseguem entender que quando eu sou fiel ao chamado de Deus, a fé, a esperança do Senhor na minha vida, os frutos, eles começam a ser manifestados? Eu não preciso falar, as pessoas estão vendo. Eu estava, no tempo que eu estudei na Argentina, isso, quando eu estava preparando essa palavra, me lembrou. Tinha um casal que morava em frente à casa onde eu morava. E eles eram meus pais ali na Argentina. Quando eu estava doente, eles cuidavam de mim. Quando faltava, quando eu não queria fazer comida, eles faziam para mim. É sempre comida, né? Não sei porquê. Aprendi a gostar da comida argentina por causa deles. E eu lembro que o pai daquela família, seu Edu, ele falou assim, nem vem falar desse Jesus, a família toda é cristã, menos ele. Ele parecia muito com meu pai, assim, o jeito dele. Um cara amoroso, carinhoso, inteligente. E eu falava assim, não precisa, vamos conversar, eu não vou falar de Jesus para você. Eu lembro que toda vez que a gente começava a conversar, eu começava a falar o que eu pensava, as minhas opiniões, né? Todo estudante de música, todo pastor gosta de falar, né? Ali eu ainda não era pastor, mas eu estava treinando, então falava bastante, né? E a gente começava a conversar de tudo. Meu pai é taxista, então eu sou meio parecido com ele. Então de tudo o taxista sabe um pouco, né? De moda, sabe um pouco também. Sei lá, de ônibus, taxista sabe. De time de futebol, sabe. Então eu cresci vendo meu pai saber de tudo, então eu também queria saber de tudo, então eu acabava falando sobre tudo com ele. Eu voltei, me formei, eu lembro que o dia que a gente se despediu, que eu vim de volta para o Brasil, a gente chorou, eu falei, nossa, como eu te amo, tal.
Depois de 2 anos eu já retornado ao Brasil, eu recebi um e-mail falando que um dos filhos dele queria falar comigo urgente para me ligar no telefone. Eu falei, meu Deus, será que ele morreu? Você já pensou o pior, né? Será que ele morreu? E na hora eu perguntei, o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí liguei. Aí ele falou assim, Humberto, meu pai foi na igreja. E eu falei, mas ele sempre ia na igreja. Mas na hora do apelo, o pastor estava pregando e estava falando assim, olha, Deus ele fala a tua linguagem. Deus, ele vai te mudar, ele vai transformar a tua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Naquela hora, meu pai pegou no corredor e começou a andar até lá na frente e falou assim, eu quero aceitar esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Eu falei, até aí, nossa, a salvação, glória a Deus, ele salvou. E ele falou assim, a primeira coisa que ele falou, depois que ele aceitou Jesus, que ele foi para a salinha, que ele recebeu a oração, ele falou assim, olha, liga para o Humberto e fala para o Humberto que aquele Jesus que ele pregou para mim, sem falar da Bíblia, ou sem ficar colocando na goela abaixo, aquele Jesus que eu vi na vida dele, esse Jesus, a partir de hoje, ele é meu irmão e eu sirvo junto com ele. Eu aceitei Jesus, eu sirvo o mesmo Jesus que ele. Sabe o que acontece? Na hora eu fiquei todo contente, eu pensei, nossa, que exemplo de missionário que eu sou, aleluia. Eu sabia, se a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, imagina um argentino, aleluia, um argentino se arrependendo, aceitando Jesus, por um brasileiro ainda deve ser demais. Mas eu parei para pensar, eu não fiz nada mais, nada menos do que ser fiel àquele que me chamou, aquele que eu creio, aquele pelo qual eu sirvo. Sabe o que nós precisamos resgatar? A fidelidade do Senhor vai resgatar esse amor, essa devoção a estar cada vez mais perto do Senhor. E isso, se for necessário, você vai usar as palavras, porque as pessoas, elas vão ver Jesus em você, antes que você fale de Jesus. José também é um exemplo, e aqui eu termino. Um exemplo de fidelidade a Deus, quando a esposa de Potifar se apaixonou por ele, instigou ele ao pecado. Todo mundo conhece a história, ele se manteve fiel ao Senhor, guardou sua pureza, e ele ficou conhecido na Bíblia como um dos caracteres mais elevados, como exemplo de santidade. Sua fidelidade a Deus o levantou, mesmo que ele tivesse que padecer depois no cárcere por um pecado que ele não cometeu, ele honrou a Deus, e Deus honrou seu servo, elevando a categoria de primeiro-ministro do Egito, o império mais capitalista daquele tempo. José, ele teve um êxito, ele foi fiel em todos os níveis de seu relacionamento. Primeiro, ele foi fiel a Deus, de onde vem o fruto da fidelidade, pois ele expressa o caráter divino de Deus. Segundo, ele foi fiel ao seu patrão, ao seu líder. Terceiro, ele foi fiel à sua família, ao seu pai, provendo tudo. Ele foi fiel também aos seus irmãos, mesmo seus irmãos tendo traído, ele foi fiel. E a recompensa de sua fidelidade afetou não somente a sua reputação, mas o povo do Egito, o povo das terras e a preservação do povo de Deus. Será que você consegue entender que todas as perguntas, todas as respostas, as nossas perguntas, as nossas inquietações, por que está acontecendo isso? Por que acontece isso? Por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Uma das raízes está ligada ao nível de fidelidade que eu tenho a Deus, uma fidelidade de coração, não uma fidelidade de palavras, mas uma fidelidade de coração. A fidelidade, ela tem uma recompensa. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, essa recompensa não serve só para você,
ela vai afetar todos que estão à sua volta, ela vai afetar o seu bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Entre a promessa e a conquista está a tribulação e a tentação. Romanos capítulo 5, o texto que o Pedro leu, fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Jesus Cristo é a nossa esperança. Meu irmão, a tribulação, ela vai produzir perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado. E esse caráter aprovado vai gerar esperança no nosso coração, na nossa vida. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual foi aquela oração que você fez 2 minutos antes de entrar na igreja, ou quando você estava se arrumando para vir para a igreja. Mas eu quero que aí no seu lugar, você fechasse os teus olhos, depois de ter ouvido isso que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com a igreja, e faça uma reflexão, você e Deus. De repente você chegou aqui, sem força nenhuma. De repente você chegou aqui desmotivado, sem interesse nenhum de estar aqui. Quero dizer para você, Deus te chama para um novo nível de fidelidade com Ele. Talvez você está aqui e ache que Deus ama mais a pessoa que está do seu lado do que você. Eu quero dizer para você, Deus te ama o suficiente para te abraçar e para dizer: olha, você não está sozinho. Talvez você está aqui, eu sei tudo, eu já sei como fazer, eu é que mando na minha vida, eu venho aqui só para carregar as minhas baterias e ter uma energia fluente da parte de Deus. Eu quero dizer para você, se você não se render a Deus, o teu fim está próximo, porque é Deus que tem que comandar a tua vida. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. Talvez essa palavra incomode o nosso coração, talvez essa palavra mexa em tesouros no nosso coração que foram conquistados por nós e que nós queremos idolatrá-los, Pai. Deus, nós colocamos à prova agora diante do Senhor esses tesouros que não são nossos, para que sejam consumidos no teu altar, para que o Senhor venha e reine na nossa vida, para que nós possamos ouvir a tua voz, e ao ouvir a tua voz, possamos responder, Senhor, com a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu queria chamar aqui na frente para orar. Você que
depois de ter ouvido essa palavra, você achou aí na sua vida que há coisas que estão difíceis de ser mudadas. Está difícil. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Há coisas que você diz assim, só Deus pode mudar, para me poder viver essa atmosfera. Os pastores, os líderes que estiverem aqui, me ajudem a orar. Oh Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu prometo te amar e viver para ti, renunciando tudo só pra te servir. Eu prometo te amar e viver para ti, renunciando tudo só pra te servir. Fidelidade é tudo que Oh Senhor, clamamos, Pai. Fidelidade, aleluia. Fidelidade é o que você Te adoramos, Deus. Fidelidade, uma aliança de amor, uma aliança mais forte que a morte, como um selo no meu coração. As muitas águas não vão afogar nosso amor, como chamas de fogo. Fidelidade é tudo que eu quero. Fidelidade ao teu amor. Fidelidade é o que você me deu. Fidelidade, uma aliança de amor. A nossa vida, ela está ligada completamente a um dos fatos genuínos e maravilhosos, se não o maior de todos. Quando Jesus, ele foi à morte, ele foi fiel à morte de cruz, por mim e por você, respondendo para nós, dizendo para nós, mesmo que você não acredite, mesmo que você não creia, Deus, quando morreu na cruz por você, Ele sabia que o que Ele estava fazendo era porque Ele era fiel a quem o enviou. Se o cristianismo ele tem um símbolo, se a nossa vida ela tem um símbolo, esse símbolo deve ser a fidelidade ao Senhor sobre todas as coisas. Essa fidelidade que começa a impactar a nossa vida, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Eu oro nessa noite para que Deus coloque no lugar o nosso coração,
Ele revele a fidelidade dEle em nós, para que o nosso caminhar resplandeça essa presença dEle em nós. Nessa noite, Jesus, eu oro, Senhor, para que toda máscara, toda aparência, toda religiosidade, Senhor, ela possa vir caindo, Senhor, da nossa vida, e que a Tua fidelidade, ela venha a ser manifesta dia após dia, Senhor. Mesmo que as pessoas digam: não, você está maluco, você mudou, você está diferente. Não é assim, o Evangelho não é isso. A certeza que essa fidelidade traz, a convicção que essa fidelidade traz no nosso coração, responda através das nossas ações, Pai. Nós oramos nessa noite, Pai. Toma conta da nossa vida, Senhor. Guia-nos, Senhor. Esse é o nosso clamor. Obrigado, Jesus. Olhe para cá. Se eu me colocar aqui como um exemplo disso, eu vou estar mentindo. Mas o que chama a atenção o coração de Deus, é a força que essa fidelidade traz ao nosso coração, de que mesmo quando erramos, nós sabemos o caminho de volta. O perdão nos alcança de tal maneira que nos constrange a voltar, porque aquele que foi fiel e prometeu para nós está conosco. Quando nós não vivemos em fidelidade com Deus, nós temos Deus como alguém que está competindo, e Deus está nos chamando para caminhar junto com Ele. E sabe o que mais chama a atenção no coração de Deus? Não é o quanto você acerta, é quanto você quer acertar. E essa convicção é a que eu oro nessa noite, para que seja revelada no nosso coração. Quando nós errarmos, nós voltarmos e dizer assim: Senhor, eu sou fiel à Tua palavra, eu quero voltar, eu quero estar contigo, Pai. Quantos tomam essa palavra como uma revelação nessa noite? Feche teus olhos. Senhor, que essa palavra venha trazer frutos e mais frutos, Senhor, no nosso lar, nas nossas células, Senhor, na nossa vida, Senhor. E que esses frutos, Senhor, se multipliquem a tal ponto, Senhor, de afetar a nossa sociedade, Pai, para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. A nossa cidade, a nossa família é do Senhor Jesus. Nós lutaremos, nós não desistiremos, porque somos fiéis àquele que prometeu. E é isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Se você se empolga com essa palavra, se você recebe essa palavra, brade aí no seu lugar, dê um grito de júbilo, aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Se você puder, sair do seu lugar, cumprimenta o maior número de pessoas que você puder cumprimentar. Diga: meu irmão, você não está sozinho nessa, nós estamos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.